Negócio fechado. Flamengo cada vez mais rico. Conselho aprova novo patrocínio de 10 milhões de reais para a Manga. Além de Eric Pulgar, volante Alan, 100% recuperado da dengue, retorna aos treinos. Bastidores da bronca de Tite em Gabigol. Quem vazou? Por que vazou? Querem tumultuar o ambiente no Flamengo? Essas e outras a partir de agora, no seu canal. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo se reapresenta daqui a pouco para mais um dia de atividade no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, visando o próximo compromisso. Clássico diante do Fluminense, domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. A grande surpresa foi a presença do volante Alan na atividade de ontem. Ele que foi diagnosticado com dengue, mas está 100% recuperado e pode ficar à disposição de Tite para os próximos jogos. Então o Flamengo se reapresenta hoje, na parte da tarde, para mais uma atividade visando aí esse clássico contra o Fluminense. O Fluminense que perdeu ontem para a LDU, 1-0, gol no finalzinho, nos acréscimos. Rapaz, e o Felipe Melo ficou pistola na coletiva. Ninguém vai perguntar de arbitragem, não. Não sei o que, não sei o que lá. Eu confesso que eu fiquei rindo na hora, cara. Eu fiquei assustado. Bom, teve um pênalti lá que foi, não foi. A arbitragem, o gol que os tricolores reclamaram bastante no final do jogo. Enfim, vamos com tudo. Depois tem um jogo da volta, quinta-feira que vem, no Maracanã. Mas foi engraçada a cena do Felipe Melo pistola. Bom, gente, uma notícia que viralizou na noite de ontem. Quem assina a notícia é o Fred Gomes e o Thiago Lima, ambos do GE, Globoesporte.com. E eu tinha que trazer isso aqui para o canal, porque muita gente quer saber a minha opinião, o que eu acho disso tudo. Um assunto que viralizou, a bronca de Tite em Gabigol durante a cobrança de pênalti do Pedro no último jogo contra o Boa Vista. A goleada, né, por 4-0, que foi muito festejada. Aliás, foi o melhor jogo da era Tite, na minha opinião. Mas por que uma bronca do Tite em Gabigol viralizou tanto? Você vai saber a partir de agora a minha opinião, mas antes, os relatos de Fred Gomes e Thiago Lima no GE. Bom, Tite deu uma bronca em Gabigol pelo comportamento antes da cobrança de pênalti, desperdiçada por Pedro, quando o jogo ainda estava 2-0. O gaúcho não levantou voz e nem saiu do tom que lhe é peculiar, mas deixou claro sua insatisfação com o ocorrido. Gabigol foi chamado por Tite para entrar aos 14 minutos do segundo tempo. Enquanto se preparava para substituir Pedro, o árbitro Alex Gomes Stefano se comunicava com a cabine do VAR para checar um pênalti a favor do Flamengo. Até a confirmação da penalidade, Gabigol manifestou algumas vezes o desejo de bater. Perguntou a Tite se não poderia entrar antes da cobrança, mas no momento não obteve resposta. Ainda chamou a Arrascaeta e pediu ao uruguaio que perguntasse a Pedro se ele não poderia ceder a bola. A transmissão da partida, feita pelo canal Gold, flagrou o momento exato em que Gabigol aguardava a substituição na beira do gramado e gesticulava, apontando aí para o próprio peito e depois em direção à área do Boa Vista, onde estava o atacante Pedro. Como o árbitro Alex Gomes Stefano não autorizou as substituições, Bruno Henrique também entraria. Pedro, batedor oficial na ausência de Gabigol, foi para a bola e perdeu. Gabigol entrou na sequência e o Flamengo terminou o jogo com uma goleada 4-0 numa atuação em que dominou completamente o adversário. Essa foi a parte do campo. E aí a parte do vestiário foi a seguinte: já tocando música, os jogadores comemorando a grande atuação, o Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final na frente de todos. O Tite
corrigiu o Gabigol, deu uma bronca no Gabigol na frente de todos os atletas no vestiário. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, Gabigol, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Então o Tite disse assim: Gabigol, você não está acima do Flamengo. Aliás, ninguém aqui na Terra está acima do Flamengo. E não podemos deixar aí as nossas vontades pessoais passar por cima do objetivo, que é o clube, que é o time, que é a atuação conjunta. Ainda foi dito que caso o Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é o critério para todos e não somente para Gabigol e Pedro. Se fosse o Arrascaeta na bola, por exemplo, e o outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio é quem bateria. Pessoas presentes ao vestiário garantem que é corriqueiro o Tite fazer correções, sejam elas de ordem técnica ou disciplinar. Ainda de acordo com uma fonte, o gaúcho de 62 anos gosta de resolver as coisas na frente de todo o grupo para mostrar clareza possível, a maior clareza possível. Insatisfação manifestada, o elenco passou por todos os rituais pós-vitória. A atuação com 28 finalizações e uma supremacia completa dos rubro-negros foi muito elogiada por Tite e diretoria ainda no vestiário do Maracanã. Bom, o intuito de eu trazer esse assunto no vídeo, primeiro viralizou, e eu não fico em cima do muro em nenhuma opinião. Posso até estar errado, a gente vive numa democracia. Mas para encerrar qualquer tipo de polêmica, ou para nem começar essa polêmica, eu vou trazer aqui a minha opinião. Sinceramente, eu não vejo nada demais nisso. O Tite está correto em tentar, de certa forma, dizer o seguinte: olha, eu sou comandante, aqui eu mando. Então, se o resultado acontecer, faz parte de todo um processo, todo um trabalho. E eu preciso corrigir na frente de todos para dar o exemplo. E eu não vejo nada demais nisso. Um treinador corrigir um atleta e colocar aí algumas regras, né? Disciplinas. Na hora do pênalti, o Pedro, que o Gabigol estava em campo, ele ia bater. Mas se fosse qualquer outro, um exemplo, o Tite passou isso para o Gabigol na hora. Se fosse o Gabigol que estivesse na bola para bater e o Pedro fosse o cobrador oficial e estivesse na beira do campo para entrar, quem iria bater ia ser o Gabigol. Então é um respeito mútuo. Então o Tite, ele quis passar isso pro Gabigol. Sinceramente, eu não vejo nada demais nisso. O Gabigol queria bater o pênalti, o Pedro também. Existe ali uma competitividade e o Tite foi coerente. Se fosse o contrário, o Gabigol bateria, se o Gabigol estivesse em campo. Simples. Agora, o que não entra na minha cabeça é que só acontece no Flamengo de vazar um conteúdo desse. As falas, tudo, ou seja, vazou algo de dentro do vestiário. O vestiário tem que ser sagrado, tem que permitir só o clube. Não precisa ter esse tipo de vazamento. O que querem com isso? Tumultuar o ambiente do Flamengo e há 2, 3 dias de um clássico muito importante contra o Fluminense? E por que só no Flamengo viraliza? Será que é só o Flamengo que dá audiência? Por que só falam de Flamengo os bastidores, né? Tentam criar alguma coisa, um início bom do Flamengo no ano, está invicto, de 9 jogos, 8 não sofreu gols. Ou seja, será que querem desestabilizar o clima, alguma coisa nesse sentido? É um assunto que é estritamente do vestiário e não pode ser aí vazado para todo mundo. A quem possa interessar isso, hein? Quem é que vai se beneficiar com isso? Ou é simplesmente pelo puro engajamento quando se fala de Flamengo? Bom, fica aí então a indagação e a indignação. Eu não gosto desse tipo de coisa, de bastidor, de vazamento. Eu acho que isso só atrapalha o Flamengo. Então, sai
troca técnico, sai jogador, chega jogador, a diretoria, né? Já saiu aí o Juan, saiu o Fabinho e continua a mesma coisa, vazamentos. E principalmente dentro do vestiário, gente. Dentro do vestiário tem que ter jogador, comissão técnica. Jogador, comissão técnica e membros ali da diretoria. Só, mais ninguém. Então quando você tem um vazamento desse, você realmente tem que ficar preocupado. Agora, nada entra na minha cabeça. Isso não poderia acontecer. Eu não estou falando só do Flamengo não, de nenhum clube. Mas parece que no Flamengo tem uma proporção gigantesca, viraliza. Não, repito, não vi nada demais nessa bronca do Tite ao Gabriel Barbosa, ao Gabigol. Aliás, a diretoria fez isso com o treinador. Deu a chave, falou assim, ó, comanda, é seu, bota ordem na casa. Né? Porque o ano passado a gente teve aí 2 péssimos treinadores, o Sampaoli e o Vitor Pereira, que acabaram com o ano do Flamengo e não tinha comando, não tinha controle. Então o Tite está tentando isso, pelo menos. Vamos ver até quando ele vai conseguir. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação. Pra gente terminar o vídeo, o Flamengo tem um novo patrocinador, hein? Kuai, rede social representada no Brasil pela empresa Joyo Tecnologia Brasil Limitada. Vai exibir aí a logomarca na manga aqui, ó. Vai vir aqui escrito aqui, ó, Kuai, né? Já a partir do clássico contra o Fluminense, domingo, 4 da tarde. Na noite de ontem, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o contrato por maioria dos votos, 116 a favor e 1 abstenção. O acordo prevê pagamento de 10 milhões por um contrato válido até dezembro de 2024, ou seja, até o final do ano, o Flamengo vai ganhar aí 10 milhões. Com a chegada do Kuai, a camisa do Flamengo passa a valer 214 milhões e 300 mil reais. Dentre os patrocinadores que exibem suas marcas na camisa do clube, somente o BRB tem contrato trimestral. Então vamos lá. Pixbet é o patrocinador master, 85 milhões por ano. Adidas, fornecedora, 69 milhões por ano. BRB, Omoplata, 6 milhões e 200 mil por 3 meses. Mercado Livre nas costas, 21 milhões e 500 mil por ano. Kuai, 10 milhões na manga até o final do ano. ABC no short, 7 milhões e 100 mil reais. Assiscard na barra traseira, 8 milhões e meio de reais. TIM, 7 milhões de reais. A camisa do Flamengo passa a valer 214 milhões de reais. E com esse valor total, o Flamengo tem um aumento de 23% dos seus patrocínios de uniforme em relação a 2023. No ano passado, o time fechou com 170 milhões de patrocínio em seu uniforme. Ainda há uma propriedade em aberto, que é o meião. O Flamengo pode vender, faz parte também do uniforme, a camisa mais valiosa do país e segue crescendo. O Flamengo sabe fazer dinheiro aí com marketing, hein? Então tá voando aí o nosso Mengão. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, cola o seu dedo no like, dá o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!